A presença hoje é do governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, com quem a gente passa a conversar agora. Governador, prazer em tê-lo aqui e Prazer é meu. grato pela sua disponibilidade numa agenda apertada como essa do fim do ano de estar aqui conosco. Nós estamos há praticamente 10 meses do pleito da sua sucessão. A sua candidatura é implícita ou explícita? Minha candidatura é não definida ainda a governador, porque eu compreendo que neste momento o Estado precisa do governador, não de um candidato a governador. E eu preciso fazer uma avaliação efetiva, se terei as condições exatas para disputar uma eleição, se não terei, se a gente vai ter um outro projeto, um outro nome para representar o projeto. O que é certo é o seguinte, o que é certo é que eu vou liderar um projeto. Esse projeto vai ter candidato a governador, vai ter candidato ao Senado, vai ter chapas de estadual e chapas de federal. O candidato ao governador e a minha posição, eu abro em 2022, logo após o Carnaval, um processo de conversa com partidos e com lideranças para poder concluir a minha definição no mês de maio e mês de junho. Entre o mês de maio e o mês de junho eu defino a minha posição se serei candidato ou não. Mas eu vou liderar um projeto que tenha compromisso com aquilo que a gente está fazendo no Estado. De uma certa maneira, já nessa gestão, o senhor está se redimindo de alguns equívocos estratégicos da primeira, né? Quando o senhor governou mais metade do tempo sem o seu time. Nessa aqui, o senhor se cercou de pessoas da sua efetiva confiança e da sua efetiva... O senhor mobilizou gente em quem de fato o senhor acreditava. Eu não sei se é um equívoco, porque às vezes as pessoas na política acham equívoco cumprir compromisso. Tá certo? Assim? Sim. E eu tive um mandato de 2011 a 2014, que eu considero com muitos resultados, mas eu tive um mandato em que nós tínhamos uma aliança que envolvia o ex-governador Paulo Artung, que ele era governador até 2010, então uma parte do governo, uma parte das pessoas dele, uma parte ficou no governo meu depois de 2011 a 2014, por um entendimento com ele. Então, assim, eu, diferentemente de alguns, eu gosto de cumprir palavra, gosto de cumprir acordo. E às vezes na política cumprir acordo parece que é equívoco, tá Foi certo? ingenuidade, né? Não, é palavra. Sem dúvida. Às vezes a seriedade na política é considerada ingenuidade também. Exatamente. Tá certo? Exato. Mas é palavra, é valor, é aquilo que a gente aprende de berço, tá certo? É cumprir aquilo que a gente acorda. Mas neste mandato eu não tive acordo. Foi um mandato, foi uma eleição de ruptura, não foi de continuidade, de ruptura. Sim. Então veio para o governo as pessoas de fato que estiveram conosco no projeto de 2018. E quem o senhor achou apto também, né? E quem eu achei apto, lógico. Governador, nós temos um desvio cultural aqui na nossa cultura política, que é o seguinte: o gestor do momento elege suas prioridades, interesses, preocupações. O sucessor as revoga e coloca as suas, particularmente. Parece que há o sentimento de que se eu sucedo a você e dou continuidade a um projeto seu, eu estou colocando azeitona na sua empada. E com isso, a perda é da sociedade. Perde-se tempo, perde dinheiro, perde-se todo o esforço que foi alocado para construir aquele propósito. O senhor acha que esse sentimento se mantém ainda na sociedade? Na nossa cultura política? Ainda se mantém, mas em menor quantidade, em menor presença, né? Eu vejo que a sociedade hoje cobra continuidade, especialmente daquilo que ele vê. Aquilo que ele vê, né? Nem tudo o cidadão vê, mas naquilo que ele vê, em termos de obra, ele cobra, alguns projetos cobra, mas em outros não. Eu vou dar sempre meu exemplo prático, né? Porque nada como a vida da gente, assim, para a gente poder dar clareza naquilo que a gente está falando, testemunho pessoal. Nós fizemos um investimento forte em segurança pública de 2011 a 2014. Por diversas razões, que não cabe aqui fazer avaliação, de 15 para 18, esse investimento caiu no Estado. Então, a hora que eu voltei ao governo em 2019, eu tive que retomar os investimentos do Estado presente, e aí, assim, contratar policiais, civis, militares, bombeiros. E para contratar um policial, eu decido contratar um policial hoje, aqui anuncio no seu programa, vou contratar um policial, daqui a 2 anos que ele está na rua, trabalhando. Que é 1 ano para poder fazer o concurso, mais 1 ano de treinamento, tá certo? Então daqui a 2 anos ele vai estar em condições de trabalhar como policial. Então a descontinuidade de fato, não só em obras, mas a descontinuidade de programas e de ação política, isso causa um prejuízo muito grande. Nós tínhamos em 2011, quando eu assumi o governo pela primeira vez, uma posição de segundo mais violento do Brasil em termos de homicídios.
Hoje nós estamos no 12º ou 13º, então a gente avançou. Mas segurança pública é um assunto desafiador, ninguém pode querer fazer política fácil, demagógica com segurança pública, não é um assunto fácil da gente lidar, tá certo? Mas eu tenho plena convicção, se houver continuidade de políticas públicas na área de segurança, na área de educação, na área de assistência, pode ter certeza que uma política contínua nessas áreas, em um período de 4, 5 anos, esse estado estará entre os 5 menos violentos do Brasil. Então, assim, para mostrar como é importante a continuidade de algumas ações e programas e como é importante a gente estar sempre inovando, mas ainda, infelizmente, o que você me pergunta ainda está presente em algumas práticas na política brasileira. Ou seja, projeto de governo é uma coisa e projeto de sociedade é outra. Às vezes é outra, É tá outra. certo? No caso, a reeleição é implicitamente a garantia de continuidade dessas iniciativas. De continuidade e de avanço, porque assim, nós não podemos achar que a continuidade pura e simplesmente, você passar de um mandato para outro, tá certo? Uhum. É uma coisa boa, tá certo? Assim, o que é bom é você dar sequência àquilo que de fato está dando resultado, mas o mundo muda muito rápido e você tem que inovar permanentemente o jeito de fazer, tá certo? Então, Isso pode ser feito por uma mesma pessoa, pode ser feito por outra pessoa, desde que tenha compromisso com esse projeto. pode ser impessoal, o Pode ser objetivo é impessoal. Lógico. Com que orçamento, governador, a sua gestão administrou esse ano e com qual orçamento ele contará em 2022? Nós vamos contar em 2022, assim, vou tratar sempre de duas questões aqui separadas. Aquilo que é custeio, Sim. né? Aquilo que é custeio, O que é pessoal, pessoal, investimento e investimento. Tá e certo? dívida bancária ainda, né? E dívida bancária. Nossa dívida bancária é pequena no estado do Espírito Santo. O nosso custeio, nosso investimento em custeio, nossa aplicação em custeio e pessoal sempre tem que estar a 90% da nossa receita, para a gente poder manter a receita própria, para a gente poder manter a nossa nota de gestão fiscal, que é a nota A. Okay. Há 12 anos, há 10 anos nós somos nota A na gestão fiscal. Agora, para investimento, eu já tenho todo o recurso para o ano que vem e para os próximos 3 anos. Nós conquistamos um conjunto de investimento, recurso próprio com boa gestão fiscal, recursos de financiamento e recursos de parceria que a gente fez, por exemplo, com a Petrobras. Nós temos hoje mais de 10 bilhões de reais garantidos para investimento. No ano que vem nós vamos fazer 3 bilhões de reais de investimento em infraestrutura no estado do Espírito Santo. Vai ser o maior investimento da história do estado. Este ano já vai ser o maior investimento. Nós vamos fazer esse ano 2 bilhões de reais de investimento. No ano que vem serão 3 bilhões de reais de investimento em infraestrutura. A presença hoje é do governador do estado, Renato Casagrande. A gente volta já. Voltamos com a presença do governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Fundo Soberano, porque me parece que é um compromisso com a posteridade, com as gerações futuras, assegurar que esses recursos não sejam alocados jamais. Não sei, existe alguma prevenção, algum marco legal que previne o caso de um eventual sucessor seu querer destinar recursos do Fundo Soberano para financiar a despesa? Olha, nós temos 2 barreiras, ou 2 impedimentos. Tem uma lei na Assembleia que nós aprovamos do Fundo Soberano. Então, para mudar isso, tem que ter uma outra lei na Assembleia. E a outra é a sociedade vigiar. Porque qual é o papel do Fundo Soberano? O papel do Fundo Soberano é você demonstrar para a sociedade capixaba que a administração pública pensa no médio e no longo prazo. Porque todo mundo acha que o gestor, Eustáquio, gestor público é aquele que vende o almoço para comprar o jantar, que é da mão para a boca, tá certo? Que não tem planejamento nenhum. Então nós estamos reservando parte da nossa receita do petróleo, né, para uma poupança intergeracional e a maior parte vai ser para atrair investimentos para o estado do Espírito Santo, seja empresas de fora que queiram se instalar aqui. Mas nesse caso, como subscrevendo capital? Isso, participando como sócio dessa empresa, sócio minoritário, sem participação na gestão, como investidor. A gente investe por 5 anos, a empresa começa a dar resultado, a gente vende a nossa parte, subscreve reabastece então. o fundo soberano, tipo o lançamento de debêntures, mas nós contratamos agora uma gestora de fundo de participação e investimento para que a gente possa então aproveitar esse recurso para atrair mais atividade econômica para cá e gerar mais emprego e renda para o estado do Espírito Santo. É o único estado que tem isso, tá certo? Não tem nenhum outro estado, e é mais uma garantia de que esse estado ele não quebrará, de que nós não vamos ficar aqui um Brasil, não vamos virar um Brasil que não tem dinheiro para nada.
literalmente para nada, tá certo? Porque o Estado é um país Nem desorganizado. alguns vizinhos, né? E nem alguns vizinhos que estão tendo que passar com tanta dificuldade. Muitos vizinhos, pagar salário em dia é a grande obra do governador. Aqui não, aqui pagar salário em dia, naturalmente, como lá também em qualquer outro estado, é obrigação. Mas aqui a nossa obrigação vai muito além do que pagar salário em dia. Governador, o governo do estado, pelo menos o secretário Thiago Hoffmann, parece que anunciou recentemente, naquela homenagem prestada à conquista da prorrogação dos incentivos fiscais, que vocês estão adotando uma gestão que o empresário, particularmente empreendedor, considera muito racional, que é o seguinte: trabalha com a capacidade instalada ociosa das escolas e compra matrícula, em vez de investir em construir prédio e depois ter gasto de... Aliás, construir o prédio é mais fácil. Difícil depois verdade, depois o colocar para custeio. funcionar. Colocar para funcionar. Há perspectiva de pensar nisso na área da saúde também? Pegar a capacidade ociosa de hospital, da estrutura hospitalar privada? Nós fizemos isso muito na pandemia agora. A gente, ao invés de fazer hospital de campanha, né, nós contratamos hospitais privados. Estavam ociosos mesmo, tá certo? Ampliamos a parceria com os hospitais filantrópicos e nós fizemos investimento nos nossos hospitais. Mas a decisão que nós tomamos é muito melhor do que a decisão de construir um hospital de campanha. Quando a gente decidiu não construir um hospital de campanha, parecia que o mundo ia cair na nossa cabeça, porque gente de má fé, mas também gente de boa fé, de boa intenção, defendia o hospital de campanha, porque ficavam com medo que não ia ter vaga de hospital. E nós dissemos o seguinte: não, o hospital de campanha é um dinheiro que é como um dinheiro de aluguel, né? O sentimento que a gente tem é que um dinheiro que você aplica, mas depois você não fica com esse resultado. Você tem que desmontar o hospital e pronto, acabou. Sim. Então nós tomamos a decisão de fazer investimentos nos hospitais particulares, porque é muito melhor uma pessoa ser bem atendida num hospital particular, com boa estrutura, a ser atendida num hospital de campanha. Nos nossos hospitais, nós sempre fizemos de investimento também, então a estrutura permanente é muito mais adequada e dá muito mais dignidade às pessoas. Mas fizemos isso e podemos fazer sempre. A gente faz isso ainda hoje, a gente compra leitos. Avaliar custo-benefício, né? É isso, a gente compra leitos de hospitais privados. Governador, aliás, você mencionou o Covid e uma pergunta que eu achei que faltou a imprensa inteira fazer ao senhor. Eu não entendi, inclusive, por que esse descuido da imprensa. Qual foi o seu tratamento? Como o senhor se tratou? Qual foi a receita do seu tratamento? Era que mais importava naquele momento a todo o Espírito Santo. Isso não foi divulgado. O meu tratamento? É o seu pessoal, sua família trataram da Covid? A minha família, assim, a minha esposa foi internada e a minha mãe foi internada. O tratamento foi um tratamento que o médico receitou lá. Eu não sei qual foi o medicamento que ele Eu fiquei receitou. impressionado como é que a mídia toda negligenciou isso, porque aquilo que estava acontecendo com a sua família interessava todo o Espírito Santo. Mas assim, foi o tratamento que o médico orientou. Prescreveu. Agora, o meu não teve remédio, tá certo? Me alimentei bem, né? Tomei vitaminas. Mas chegou a ser sintomático? Teve sintomas? Teve sintomas leves, leve, pequena febre, tá certo? Mas leve. Então, mas eu fiquei em casa, então eu só me alimentei bem e me cuidei. Deixa eu lhe falar também, a gestão estadual da Covid é considerada satisfatória à vista dos resultados obtidos, né? Depois de passar a sombra inicial. Agora, uma coisa que na percepção leiga parece ter sido insatisfatória, não valeria a pena investir na massificação de exames como primeira medida de tratamento? Que a gente viu gente pagando R$400 por um exame no desespero de um diagnóstico, e isso, enquanto classe média, tudo bem, faz um aperto no orçamento, dá conta, e um pobre? Mas nós tivemos essa dificuldade só no início da pandemia, porque nós não estávamos preparados para a pandemia. Sim, tá certo? Então, com certeza. Então vamos ser bastante francos com a sociedade, né? Assim, a gente imaginou, a gente começou a se preparar... Nós não, o mundo, né? Mas a gente começou a se preparar final de dezembro, início de janeiro, porque a gente viu que chegaria aqui, tá certo? Então a gente começou a se preparar. Mas o nosso laboratório, por exemplo, fazia poucos exames por dia. Nós fomos comprando equipamento onde nós fazemos milhares de exames por dia. E entregamos em menos de 24 horas, tá certo? O nosso laboratório LACEN. E fazemos sequenciamento genético também. Sabemos qual é a variante do vírus que está. Então, assim, a gente fez investimento. Hoje nós não temos problema de fazer os exames PCR. Mas surgiram também tantos exames rápidos. Por exemplo, eu fui agora na Escócia, no encontro de mudanças climáticas da ONU. Eu mesmo fazia meus exames. Quer dizer, eu tinha que fazer todo dia, jogar no sistema. Então, fazia coleta, fazia meus exames rápidos. Então, isso popularizou muito. Hoje em dia já não tem mais
essa dificuldade, os testes estão mais baratos, PCR lá 100 tem, não precisa ninguém se preocupar, só ir na unidade de saúde, faz a coleta e em 24 horas você tem o resultado. Eu paguei R$ 400 no exame, cheio pra caramba. Mas você já pagou alguns meses. Já tem tempo. Já tem tempo. A pandemia, a gente sabe, ela vai ressignificar a vida da gente em vários setores. Muitas coisas, né? Muitas coisas a gente está reavaliando, inclusive os planos para o futuro, porque a gente nunca tem certeza mais de um depois. Agora, uma coisa está prevista, o home office não é irreversível, ele veio para ficar. E home office depende de boa conectividade. Internet é serviço de primeiríssima necessidade. Sem o qual a pessoa estará igual o Robinson Crusoe lá na ilha. Uhum. Vocês têm planos para cobrir o Espírito Santo de infovias, tanto quanto de rodovias? Veja bem, isso é um investimento público que é para serviço público. Então, assim, aquilo que é para a sua empresa, eu não posso, como Estado, fornecer para você, tá certo? Eu até posso, através da Prodeste, mas a Prodeste tem prioridade para fornecer para a administração pública. Okay. Então, o Estado do Espírito Santo hoje tem uma rodovia de fibra ótica que está presente em toda a região metropolitana, incluindo Guarapari, incluindo o litoral de Aracruz e Fundão. Então já temos fibra ótica em todas as escolas, em todos os presídios, em toda a unidade de polícia militar, polícia civil. E aonde o município quiser contratar esse serviço da Prodeste, como em Vila Velha, por exemplo, tem contrato. Então, Vila Velha também tem toda a sua infraestrutura física cabeada. Agora nós contratamos 2 grandes anéis. Um anel que sobe aqui, Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, até São Mateus, Nova Venécia, Barra de São Francisco, Colatina, Itarana e Itaguaçu, as 3 Santas e volta aqui na Grande Vitória. Um outro anel que sobe pela BR-262, vai até Iuna, Muniz Freire, Castelo, Cachoeiro da Mirim e volta aqui para a região litorânea sul. Então, sim, 30 e poucos municípios com rodovias, podemos chamar assim, vias, né, infovias de fibra ótica, tá certo? Essas são para atender os prédios da administração pública. O governo federal, através da sua agência reguladora, precisa cobrar os investimentos. A 5G que está chegando aí agora, né, é uma perspectiva nova de uma infraestrutura mais adequada, tá certo? Mas precisa de muita infraestrutura. São antenas menores, colocadas a menos distância, não são essas antenas grandonas, sim, são colocadas nos topos dos prédios, antenas pequenas, mas que precisa, como são ondas menores, precisa de mais antena para uma jogar para a outra. A presença hoje é do governador do estado, Renato Casagrande. Voltamos já. Voltamos com a presença do governador Renato Casagrande. Governador, normalmente entrevistas falam do desempenho da persona pública, mas interessa também a comunidade, ou mesmo seus leitores, aqueles que, de uma certa maneira, há 30 anos, o senhor tem exatamente uns 30, 31 anos de protagonismo na cena pública estadual, né? Estadual e federal. Como é que o senhor vê a discussão de uma pauta de costume, às vezes, misturando-se com o debate político? Eu vejo como fuga das prioridades, desvio daquilo que é prioridade. Importante. Daquilo que é importante. Não que pauta de costume não seja importante. Eu sou cristão e acho que essa pauta é uma pauta boa, mas é uma pauta para a minha igreja, tá certo? Para a minha família. É uma pauta pública também, porque você tem que ter políticas públicas para as pessoas. Mas qual é o grande problema do Brasil hoje, Eustáquio? O grande problema do Brasil hoje é a desigualdade social. Esse é o problema grave que a gente enfrenta num país rico como o Brasil. E que a gente enfrenta aqui no estado do Espírito Santo, um país organizado como o nosso. Esse é o grande problema. Muitas vezes a gente se perde em pauta que tem importância para segmentos da sociedade e a gente não dedica um tempo a ter políticas públicas para poder enfrentar a desigualdade social que nós temos nesse país. Então, a pauta é importante, temos que discutir, o governo não pode deixar de ter política, o governo tem que ter políticas públicas para todos os segmentos, mas a gente não pode esquecer aquilo que é prioridade. Nós estávamos falando agora dos seus 31 anos, né? Basicamente desde que o senhor aparece com aquele primeiro mandato... Em 1990 que eu... Deputado estadual, 90, 2000, exatamente.
O senhor viveu toda a sua carreira política no PSB, né? Sim, toda. Antes da queda, ou seja, estava coincidindo com a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim caiu em 89. 89 foi quando o senhor se elege pela primeira vez, aí surge a perestroika, o fim da União Soviética e o desmantelamento do socialismo como o conhecíamos. E o senhor sempre se assumiu como socialista. De que socialismo o senhor fala? Do modelo que prevê o Estado, que o Estado deve ter o controle dos meios de produção, não aceitar empreendedorismo e iniciativa privada, ou fala de um socialismo que para outros é neoliberalismo, porque se confunde com a social-democracia? Eu acho que o nosso socialismo, o nosso socialismo é muito mais voltado para a social-democracia do que para controle de produção. Você vê que o primeiro-ministro de Portugal é socialista, do Partido Socialista. Então, o que nós queremos é, dentro de uma sociedade capitalista, nós não vamos mudar a sociedade capitalista, é fazer com que a gente tenha o enfrentamento a essa desigualdade social. Que tenha políticas públicas, que o Estado seja forte, não é nem Estado grande nem pequeno, há um debate falso, também o Estado tem que ser grande, tem que ser pequeno, o Estado tem que ser o suficiente para poder ter força para transferir recurso de quem ganha mais para quem ganha menos, e a gente ter através de políticas públicas. Então, enfrentar a desigualdade social, respeito aos direitos humanos, preocupação com a questão da sustentabilidade ambiental. E esses são temas fundamentais de quem está no Partido Socialista, de quem é progressista. Então, essa tem sido a minha orientação permanente. E neste ambiente, nós, como socialistas, nós sabemos do papel do setor privado. Tanto é que eu agora estou privatizando a empresa de gás no estado do Espírito Santo. Tanto é que eu fiz parceria da CESAM com empresas para poder a gente ter a capacidade de aumentar o investimento em saneamento. Tanto é que a gente compra do setor privado vagas para educação, vagas para saúde, porque a gente tem que fazer uma conciliação entre aquilo que é da administração pública e aquilo que a gente pode também comprar do setor privado, porque para a população não interessa a cor do gato. Desde que ele casse o rato. Desde que ele casse o rato, tá certo? Que desde mal se falava assim. É isso, o que a gente precisa fazer é fazer o benefício chegar à população. É isso que a gente tem que fazer. Tá certo? E uma pessoa como eu, que tem uma vida sempre no mesmo partido, eu tenho uma preocupação com a desigualdade presente no nosso país e no nosso estado. Acho que as minhas políticas estão voltadas para fortalecer a educação, assistência social, o trabalho de assistência social, para fortalecer todo esse trabalho. O senhor falou a respeito de um Estado forte, não um Estado gigante, não um Estado mínimo. Um Estado forte que esteja presente para reparar exatamente aquilo que o mercado não vai fazer. A injustiça social, a assimetria social, né? Agora, há uma reclamação muito grande sobre o custo e o preço do Estado hoje para a sociedade. Talvez não em suma da carga tributária, mas da qualidade do gasto do Estado. É verdade. É verdade. Assim, a gente tem corporações hoje que dominam o Estado. Tá certo? Assim, a gente tem corporações que têm privilégios que a sociedade brasileira não tem. Então, assim, é verdade que a gente tem que enfrentar essas corporações. A gente tem situações hoje de poderes que acabam tendo benefícios que já não é mais suportável, como nós tínhamos no passado que acabou, auxílio moradia para juiz, para promotor, para conselheiros, tá certo? Tinha no passado para deputado e assim por diante. Então, nós temos sim um custo, mas o maior custo para a sociedade brasileira hoje é o custo da dívida pública. 50% do nosso orçamento da União é para fazer rolagem da dívida. Tá certo? Qualquer um ponto na Selic é uma fortuna. É uma fortuna. Então, assim, o custo da máquina pública, ele é pesado, ele tem privilégios, não vou dizer nem que seja pesado, ele tem muitos privilégios que precisam ser. A reforma administrativa é importante para isso, desde que toque de fato nos pontos que tem que ser tocado, tá certo? Mas hoje o maior custo para o povo brasileiro hoje é a incompetência fiscal da administração pública federal, que torna a rolagem da dívida o grande problema hoje que consome boa parte do orçamento. Sim, os juros e encargos da dívida certamente valem mais que qualquer orçamento do Ministério de Saúde, Educação, Segurança. Mas então o senhor acha que nesse caso o que deveria haver é um trabalho em cima da gestão da dívida pública? Da gestão. Porque, na verdade, mas a dívida pública, o que faz a festa dos banqueiros, governador, é a dívida pública. É a dívida pública. O banqueiro não empresta dinheiro. É isso aí. É isso aí. Eles compram título. Compra título. E resgate. São os gigolôs do... É isso.
Então, agora, para a gente fazer isso, tem que ter boa gestão fiscal. Tem que ter boa gestão monetária, tá, Mas isso cambial, às vezes não tá implica certo? cortar na carne? Isso implica cortar na Mexer com carne, corporações? mexer com corporações, cortar na carne, tá certo? Implica isso tudo, tá certo? Sinal de expectativa, às vezes você não tem muito como cortar, mas você aponta um caminho que as pessoas tenham confiança. Qual o grande problema do governo brasileiro hoje? É falta de confiança, de credibilidade, porque você não tem um planejamento estável daquilo que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, tá certo? Então, assim, quando você aponta para uma direção confiável e você começa a controlar a despesa, você aponta na direção de expectativas maiores e com isso você consegue emitir títulos com juros menores. Aí você consegue reduzir a dívida. Isso você falou um fator determinante, expectativa, né? É Se as isso. pessoas acreditam que as coisas vão ficar bem, elas apostam. Se acreditam que as coisas vão ficar mal, elas... É lógico. Elas Aí, entraram. aí o Brasil, para rolar a dívida, tem que emitir títulos com juros maiores para poder Ser convidativos. alguém comprar esses títulos. Quero agradecer muito, governador, a sua disponibilidade de estar conosco aqui tratando desses assuntos. Muito mesmo. Obrigado, Eustáquio, pela oportunidade também. Você é um jornalista experiente, capacitado. Parabéns pelo trabalho que tem feito. A presença hoje do governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande. Até já.